sabia que lá na Disney tem um instituto e que tem um curso de encantamento de cliente da Disney? Conta pra mim. Quem já ouviu falar nesse treinamento? Quem já fez esse treinamento? Porque vocês lembram, né? Nas últimas lives eu falei muito sobre recepção, muito sobre linguagem não verbal, né? E toda vez que eu falo para vocês sobre como vocês conseguem vender mais, eu falo muito da satisfação do cliente. E muitas vezes a gente fala assim, não é só deixar o cliente satisfeito, é deixar ele ultra satisfeito. E aí tem uma palavra, quando eu fiz o curso em junho, né? Que é muito interessante, que é um encantamento. Então, se um cliente satisfeito, ultra satisfeito, né? Ele gera resultados financeiros para a empresa, imagina com esse encantamento todo. É a realidade que a Disney vive hoje, né? Quem aqui já foi para a Disney? Conta para mim. Gente, a minha maior preocupação na hora de ensinar vocês a venderem mais é justamente a gente ter mais atenção para os detalhes, tá bom? Então, assim, lógico que esse treinamento aqui tem 8 horas. Depois desse treinamento eu comprei um avançado, que vocês sabem, né? Que eu não gosto de ter nenhum treinamento raso. Aí depois eu comprei um treinamento avançado, que são mais 3 módulos. Eu já fiz mais 2 e já comprei um outro curso da Gleice, que, se não me engano, ela dá treinamento muito para dentista, tá? Tem uma linguagem mais voltada para clínica e eu tô gostando demais, né? Então, tanto eu amei esse treinamento, que é o que eu vou estar dando um resumo para vocês e já, assim, coisas práticas para vocês poderem colocar na clínica, tá bom? Então, é o seguinte, quem aqui, eu até fiz várias anotações aqui, eu queria dividir uma anotação com vocês, né? Eu acho que o maior desejo é fazer com que os nossos clientes, eles virem fãs, eles virem o nosso advogado, né? Eles virem os nossos melhores vendedores, né? Então, assim, quando você tem fãs dessa forma, que são encantados pelo nosso serviço, ele paga mais caro, ele ama, e quando ele encontra alguém falando o contrário, ele defende igual um advogado. Eu acredito que alguma de vocês aí já tem cliente dessa forma, não tem? Esses clientes assim que são encantados e que defendem a gente, não é verdade? Tá? E é justamente com base nessa anotação aqui, com base nessa vontade, que a gente quer ter clientes mais fiéis, né? Por que o cliente muitas vezes ele não é fiel na clínica? Porque a gente tá deixando ele satisfeito, a gente não tá deixando ele ultra satisfeito, tampouco encantado com o nosso trabalho, né? E para a gente poder ter resultados financeiros e clientes encantados com o nosso trabalho, existe metodologia. E, gente, eu tô fascinada por metodologia. Eu encontrei aqui muitas coisas, né? Que eu falo que o sucesso nunca é por acaso, porque muitas coisas que eu fazia no fundo da minha casa, as coisas que eu colocava, coisas que eu ensinava para vocês, que eu já falei, mas agora existem nomes próprios e fica muito mais fácil, principalmente para a gente passar o nosso DNA para nossa equipe, tá bom? Então eu fiz um resuminho aqui, tô aqui com o meu computador também, por isso que vocês vão ver que eu vou estar olhando para cá, tá? E qualquer dúvida vocês podem me perguntar aqui, tá bom? Então vamos lá, para o primeiro item, tem aqui, né? 55% da mensagem é não verbal, 38% é tom de voz e 7% é o que realmente eu falo, tá? Isso eu já falei para vocês outras vezes. E vocês vão ver aqui que muitas das coisas que eu falei vai ficar mais fácil, porque agora a gente vai falar de show, a gente vai falar de espetáculo, a gente vai falar de tema, né? Uma coisa que eu achei muito interessante é que a gente não trata mais o cliente como cliente, sim como convidado. Os nossos funcionários, eles não são simplesmente funcionários, eles são membros, né, de um elenco, né? E a gente não só está fazendo o atendimento, mas a gente está dando um show, e esse show ele tem tema, tá?
Alguém já imaginou de pensar no seu atendimento dessa forma? Conta aí pra mim. E aí a gente vai aí para as metodologias, tá bom? Deixa eu ligar aqui o computador. Achou? Então a primeira coisa muito importante, tá? E eu sempre falo, é que toda empresa que não coloca o cliente no centro, que não escuta o cliente, tá fadada ao insucesso. Isso virou assim até clichê. Mas a gente precisa entender que os nossos resultados, eles dependem da nossa cultura, tá? Dos nossos processos. E aí, colocando o cliente no centro. E a gente precisa entender aí que há uns 30 anos atrás, a gente tinha uma cultura, muitas vezes, diferente por causa da oferta. Muitas vezes a gente tinha produto faltando e quando você tem produto faltando, a oferta que manda. Então se criou algumas culturas diferentes, tá bom? E hoje, até hoje, dá muito trabalho para muitas pessoas, por exemplo, quando eu contrato, né, uma pessoa para poder me ajudar no trabalho e tudo mais, eu sempre falo para eles, vocês não trabalham para mim, vocês trabalham para o cliente, a gente precisa escutar o cliente o tempo todo, o cliente está no centro, o cliente tem que estar ultra satisfeito. Agora eu já encontrei uma palavra muito melhor do que ultra satisfeito, que é o cliente ele precisa sair daqui encantado. E muitas vezes eu escuto, sabe, algumas coisas assim, tipo, nossa, esse cliente é muito difícil, entendeu? Nossa, que esse cliente é chato demais, entendeu? E, gente, vamos parar pra pensar um pouquinho, né? Se você perdeu o seu ponto hoje, você consegue outro ponto. Se você trabalha com alta tecnologia e, por acaso, perdeu o equipamento, foram assaltados e roubaram, né? No caso, a Criofrequência foi aquela moça que me contou, né? Mesmo assim, você ainda consegue crédito e consegue financiar, né? Tudo, funcionário se vai embora. Agora, quando você não tem cliente, né? O que vai adiantar? Então, o cliente é o principal da clínica, tá bom? Tanto da clínica quanto de qualquer negócio, porque esse negócio do efeito Disney, ele não é só para clínica de estética, né? Ele é para o Disney, para qualquer ramo, tá bom? Mas eu achei que encaixou muito bem para o que a gente faz, tá bom? Então, primeiro eu quero falar de cultura. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de crenças, a gente fala de valores que vão impactar os nossos funcionários, tá bom? Então não adianta eu ter um valor, eu ter um princípio e não passar essa crença para o meu funcionário. E isso muitas vezes é um pouco difícil de fazer. E o que eu achei mais interessante, deve ter uns 3 ou 4 anos, né? Que eu venho fazendo curso de gestão, de liderança. Depois que eu fiz esse curso, eu achei tudo tão simples, porque você pensa assim, ao Disney, né? Nossa, eu nunca vou conseguir fazer como o Walt Disney, entendeu? Deve ser muito complicado. E aí eu me deparei com um processo mais simples que eu já vi, entendeu? A simplicidade que eles explicam as coisas. E quando você fala de show, quando você fala de tema, quando você fala de espetáculo, né? Quando você fala, por exemplo, precisamos fazer algo diferente, tem o pozinho mágico, né? Então, tipo assim, todos esses nomes e todas essas maneiras de explicar ficou muito interessante, tá? Um exemplo, né? Sobre o missão, visão e valores. Quem aqui na clínica tem a missão, visão e valores? Conta pra mim, aqui no chat. Acho que ninguém, né? Beleza, por exemplo, né, nós temos lá na empresa, lá na Contourline, tanto na Sublime, nossa missão, nossa visão, nossos valores, tá? E aí, se você perguntar pra mim, muitas vezes pode estar faltando alguma coisa, mesmo que fui eu que criei, entendeu? Então você pensa o seguinte, se eu tenho, em vez de missão, visão e valores, eu tiver um propósito, né, vai ficar mais simples. E vocês sabem qual que é o propósito da Disney? Adivinha? Gerar felicidade. Então, assim, em vez deles pensarem em missão, em visão, em valores, eles pensam em propósito. E aí fica muito mais simples. E vocês acreditam que tudo que eles vão fazer, eles empoderam o funcionário e eles têm 4 chaves que tem uma ordem. Essa ordem porque muitas vezes uma chave vai concorrer com a outra, eu vou explicar para vocês melhor sobre isso, tá?
vai nortear tudo, tá? Porque eu não sei se já aconteceu com vocês, muitas vezes na clínica, a gente tem dificuldade de se afastar, né? De administrar por distância, principalmente, muitas vezes porque você quer resolver do seu jeito, né? E aí você, por mais que você tenha ali, né, escrito o que o funcionário tem que fazer, tudo mais, o que vai acontecer? Vai ter os imprevistos. E quando os imprevistos acontecem, né, como que vai ser resolvido, né? E para o funcionário resolver algo baseado nas suas crenças, nos seus princípios, nos seus valores, é criado essas chaves que empoderam todo mundo, tá? Vou dar um exemplo. As chaves da Disney são a primeira, segurança. Então, o parque tem que ser muito seguro, né? Então, não sei se vocês viram, apareceu, né, uma pessoa pedindo em casamento, né? E ali ele estava num lugar que não era seguro. E o funcionário foi lá, não deixou terminar, foi lá e pegou eles, né? E aí, o que aconteceu? Muita gente falou assim, nossa, não podia ser assim, podia ter conversado. Mas ali ele estava empoderado, porque a primeira chave não era cortesia, era segurança, tá? E aí o que acontece? Eu até vou olhar aqui, ó, a segunda chave deles é cortesia, tá? E ele, em vez de ser cortês, ele preocupou com a segurança, tá bom? Então, pensando no nosso dia a dia, né? Um cliente que tem uma contraindicação, né? Quer fazer um procedimento, você vai colocar a segurança dele em primeiro lugar, né? Então, se a gente for pensar nas outras chaves, por exemplo, na Disney, a terceira chave é show. Essa chave show diz respeito com o tema do espetáculo, né? Que é gerar felicidade, né? Então, todos os funcionários, eles estão ali felizes e para poder gerar felicidade o tempo todo e para dar um show, para fazer um espetáculo realmente, né? E quem foi lá na Disney, eu acredito que se surpreende cada vez mais, porque os funcionários, eles estão empoderados a fazer isso o tempo todo. E quando eu falo os funcionários, são todos, não é só as pessoas que sobem palco ou quem tá vestido, né? E que tá lá no processo que vai fazer, né? Um rapaz mesmo que tá fazendo a limpeza, ele tá ali, por exemplo, dando um show também. De que forma? Um rapaz fazendo ilusionismo, né? Sumindo com um paninho, sumindo com lixo. E nisso a gente filma, fala, uau, que espetáculo, que legal, né? E aí vem a chave da eficiência, né? Ele vai poder fazer isso o tempo todo? Não. Mas um pouquinho que ele para ali e aqui, tira o uau das pessoas, entendeu? E a gente fica encantado com isso. E aí é muito interessante, tá? Essa quarta chave de eficiência, ela tá ligada principalmente aos resultados. Então não adianta você só ser seguro, não adianta só você ser cortês, não adianta você dar um show. Você precisa ter eficiência nos processos, tá? Então, levando para nossa clínica, o que acontece? Você tem uma clínica segura, você tem procedimentos seguros, você tem cortesia, você dá um show de atendimento, mas o tratamento não é eficiente, tá? E aí não adianta. E aí o que acontece? Se você tem tudo isso, mas você não tem lucro, né? Você tem resultado, tem isso aqui, você também não tem eficiência, tá? Então essa chave da eficiência, ela vai nortear tanto a gestão da clínica, tá? E todos os processos, né? Para vocês terem uma noção, tudo na Disney tem processo, tem matriz, tá? Então, para qualquer país que você for, o Mickey é o mesmo, tá? A experiência é a mesma no cruzeiro, com todas essas chaves guiando também, tá bom? Então, o jeito Disney de fazer esse encantamento e tornar tudo muito simples, você tem o propósito, que é gerar felicidade, você tem o elenco, o cenário e os processos, e aí você tem as chaves, entendeu? Essas chaves aí é que vai nortear tudo e vai conseguir deixar tudo mais simples no processo, tá bom? E aí o que aconteceu? Na segunda-feira a gente fez uma consultoria com esse professor que é Alexandre, tá? E ele nos ajudou lá na Contourline pra gente poder criar as chaves. Foi aí que me deu muita vontade de fazer essa live, para mim poder contar para vocês quais foram as chaves que a gente definiu. E eu achei que isso sim tem muito a ver com a nossa clínica de estética, tá? Eu sempre falo para vocês sobre o sonho de beleza e a nossa missão, que é muito bonita, que é o quê?
é promover a autoestima, né? Então a gente escreveu lá no Contourline, e eu acredito que faz muito sentido da gente colocar essas chaves também na clínica de estética, para deixar tudo mais claro, né? Para quem vai estar ajudando a gente, enfim, a gente não vai dar um show sozinha, né? Então a gente vai ali o quê? Gerar autoestima, né? Promover a autoestima. A gente tem isso como propósito, né? E não gerar vaidade, por exemplo, como eu falo demais, entendeu? A nossa proposta é gerar autoestima, tá? E aí a Disney chama de elenco, que chama de cenário, e os processos que muitas vezes nos treinamentos a gente acaba não fazendo, né? A gente chega, treina o funcionário na hora que ele chega e depois não treina mais. Então, eu já falei para vocês aqui sobre a questão da gente ter um propósito, deixar esse propósito bem claro, tá? Para todo mundo. Então, no caso da Disney, gerar felicidade. No nosso caso, eu acho que fica bem interessante a gente colocar aqui, gerar autoestima, tá? Eu coloquei a primeira chave como segurança. A segunda chave, eu achei que ela deu muito certo. Na Disney é cortesia, mas eu coloquei pra gente a alegria de servir, tá? Quando eu pensei nas chaves e em tudo, sabe? Eu pensei muito assim, de que maneira que eu cheguei onde eu cheguei, né? E desde o fundo da minha casa, de quando eu atendi os clientes vendendo equipamento, foi um jeito só, né? E minha linguagem de amor é atos de serviço, né? Então, assim, tem um porquê da pessoa acordar muitas vezes 3 horas da manhã, né? E chegar super animada, gostar demais do que faz e voltar para casa de madrugada de novo, entendeu? Então, essa alegria de servir, né? É contagiante, a pessoa ela percebe, né? Então eu falo assim que a cortesia ela é muito importante, mas quando você tem a alegria de servir o cliente, parece que vai além, né? E aí, se você for pensar na alegria de servir, vamos pensar no nosso cliente, né? A gente está servindo o cliente, né? E aí, isso é muito importante a gente fazer isso com alegria. E muitas vezes você tem aí, por exemplo, um funcionário que precisa passar a informação para o outro funcionário. Se ele tem a alegria de servir, né, como uma chave, como uma questão de cultura da empresa, tudo fica diferente, tá bom? A terceira chave, que na Disney é show, tá? Nós colocamos excelência. E eu vejo isso como um grande diferencial, né? Eu sempre pensei assim, o meu patrão nunca foi quem me contratou, meu patrão sempre foi Deus, né? Então, se você for ver e dar 100% em tudo que você vai fazer, você vai ter resultado, né? Então, quando eu li o livro mesmo, Pai Rico e Pai Pobre, ele não tinha dinheiro para fazer vários cursos, então ele acabava trabalhando, por exemplo, na rua, vendendo enciclopédia para aprender técnicas de venda, e todos os lugares que ele foi, ele conseguiu altos cargos, né? Depois ele saiu e hoje ele trabalha por conta própria, né? E o livro dele, quem não leu, eu recomendo, é um best-seller, tá? Então, assim, quando você entende essa chave, que eu não quero ficar na média, eu não quero só fazer o que tá aqui escrito, eu quero fazer a mais, entendeu? Aí você vai ter um nível de funcionário, um nível de entrega completamente diferente, tá bom? Então, essa chave que na Disney é show, eu coloquei na minha clínica como excelência, tá bom? E a quarta chave eu mantive eficiência, tá? Porque realmente a gente precisa ser eficiente, a gente precisa ter agilidade e a gente precisa também ter resultados financeiros. Então, eu achei essa chave, assim, de eficiência maravilhosa, tá bom? Então, assim, pessoal, essas chaves vão ajudar muito a gente na contratação dos funcionários, com os propósitos, com todos os processos de treinamento. E de verdade eu achei tudo muito, muito, muito simples para a gente poder estar fazendo todos os processos da empresa, tá? Uma coisa muito interessante é que algumas coisas assim sobre a cultura da Disney que eu sempre falei, e olha que eu fiquei muitos anos visitando as clínicas de estética, eu fiquei mais de 6 anos, né, visitando as clínicas de estética, dando treinamento, né, e eu falo assim com vocês que eu já presenciei
clínicas que olha para você ver, né? Até é um absurdo. Mas assim, a parte da limpeza, né? Ela é muito importante. Se eu falar para vocês assim, olha, um ambiente limpo, a limpeza, o que ela passa para você? O que a limpeza ela passa para você? Conta aqui para mim. Se eu falo para você um ambiente limpo, o que ele passa para você, né? Então, quando a gente volta naquela questão que eu sempre falo, 55% das mensagens são não verbais, 38% é o tom de voz e 7% é o que você fala. Então, muitas vezes as pessoas me procuram assim, André, eu quero aprender a vender melhor, vai lá e anota a frase, mas ali tá fazendo avaliação, a marca tá suja, a parede tá com marca de mão, entendeu? E ali tá passando uma mensagem não verbal do quê, né? A sujeira, ela lembra o quê? Não lembra transparência, não lembra eficiência, passa uma coisa muito ruim, né? E se você for pensar na Disney, a quantidade de pessoas que passam, mais de 100 mil pessoas, né, todos os dias, e tá tudo limpinho, existe um porquê, né? O Walt, quando ele levava as filhas dele para poder brincar, né, nos parques, ele via os parques muito sujos, e ele falou assim, eu vou criar o lugar mais feliz do mundo e tem que ser muito limpo, né? E aí entra essa questão da cultura, de você dar exemplo, né? Então, o próprio Walt, ele pegava as coisas no chão, né? E se você for ver até hoje, o que tem de cultura na Disney? Que todos são da equipe de limpeza. Não quer dizer que não existem processos de limpeza, não quer dizer que não existe funcionário específico para limpar. Mas quando acontece, por exemplo, de você derrubar alguma coisa lá na Disney, né? A primeira pessoa que aparecer, ela vai catar, porque não pode ficar sujo, faz parte da cultura deles. Então isso acaba surpreendendo o cliente. E acredite, hoje você pode estar olhando a sua clínica, tá? Nós estamos aí, que horário? 4 horas da tarde, né? Eu não sei vocês, mas quando eu fazia os atendimentos, o horário da noite é o que dá mais movimento, né? Então dá tempo de terminar essa live aqui e você dá uma olhada como que tá a limpeza da tua clínica, gente. E aí, o que vai acontecer? Muitas vezes você tem uma pessoa que limpa, que essa hora já foi embora, e aí no teu horário de mais movimento, você tem alguma coisa suja. E aí o que vai precisar? Que toda a equipe entenda que eles são da limpeza, né? Então, ir ali, olhar o banheiro, olhar o atendimento, olhar tudo, a maca, tudo tem que estar cheirosinho e limpinho. Parece que é bobagem, mas eu quero que vocês me contem depois, porque já aconteceu comigo, tá? Na minha própria clínica, de eu ir fazer uma avaliação e ver que a parede tinha marca, sabe, da cadeira, e aí, pasmem, sabe, não dava pra limpar, eu tive que mandar pintar. Eu falei, como é que vocês atendiam cliente aqui, né? Então, por mais que fosse da minha cultura, que é do meu DNA, eu acabei não passando isso para as pessoas, né? Então, assim, isso é muito importante. Uma outra coisa muito interessante que é da cultura da Disney, e o Walt, ele fala muito assim, eu posso ensinar qualquer coisa, treinar qualquer coisa, menos sorrir, né? Então, lá eles têm uma coisa que chama assim, Big Smile, né? É tipo assim, sorriso, sorriso, sorriso o tempo todo. E tem uma coisa muito interessante em relação ao sorriso, né? Se você trabalha sorrindo para os clientes o tempo todo, né? O seu cérebro vai entender que você está feliz. Então, você no final do dia, você vai deixar as pessoas felizes e você vai ficar mais feliz no final do dia, né? Então, esse sorriso largo é uma característica muito grande, muito marcante. E eu já expliquei para vocês que tem um livro, Venda em 90 Segundos, que fala só sobre o sorriso, né? Então, se a gente for pensar assim, para mim vender, eu preciso de ter um relacionamento com o cliente, eu preciso fazer conexão. O cliente, ele precisa entender que eu sou como se fosse o amigo dele, né? Então, não fica muito mais fácil, em vez de eu pensar em cliente, eu pensar em convidado, né? Porque pensa o seguinte, quando vai uma pessoa na sua casa, como é que você se porta? O que você fala? Você cria conexão muito rápido. E é dessa forma que a gente tem que fazer lá na clínica, né? Vem cá, senta aqui, como é que você tá? Que bom que você chegou, né? Que bom que você veio. E outra coisa muito interessante, quando a gente tem um convidado, a gente não pesquisa sobre o convidado,
né? A gente não quer saber como agradar esse convidado. E aí a Disney até criou uma coisa que tem um nome. Clientologia, a ciência de entender os convidados. Olha para você, do tanto que isso é importante, eles põem pontos de escuta para poder entender o que o convidado tá falando, tá? E aí eu sempre falei nos treinamentos, quem aqui já pegou treinamento de secretária pode afirmar para mim. Eu sempre falei assim, gente, a secretária é excelente para poder colocar no bloco de anotação tudo o que acontece com o cliente, né? Para você realmente ter um relacionamento. E aí, nesse curso que eu fiz, ela deu um exemplo que teve uma clínica que colocou como pontos de escuta, né, para entender o cliente, a própria faxineira, a pessoa que estava limpando a clínica, né? Porque aí a pessoa tá ali conversando, muitas vezes você tem uma sala de recepção que está separado da recepção e ali virou um ponto de escuta. Só que não é só escutar, é colocar isso num sistema e criar dados para você poder entender o cliente, né? Então, clientologia é ciência para poder entender os convidados. Olha para você ver que interessante. Então, assim, na parte da cultura da Disney, você precisa encantar o cliente. Então, como é que você vai encantar o cliente? Olha pra você ver, coisa simples que eu falei. Limpeza da clínica, né? Olha que coisa mais simples. O fator uau. Como que eu vou tirar o uau do meu cliente? Gente, pasme. Às vezes o uau tá nos detalhes, né? Muitas vezes a gente vai lá na Disney e a gente fica assim, uau, gente, o que eles fizeram para conseguir desenhar a orelhinha do Mickey nesse legume, na hora que você vai comer. Como é que eles fizeram isso, entendeu? Na gema do ovo. Então, assim, tudo muitas vezes está no detalhe. E o que a gente pode fazer na clínica para poder tirar o uau do cliente, né? Tem muitas coisas que podem ser feitas, né? Como que uma live eu ainda vou colocar muita coisa em prática, eu prometo para vocês que eu vou estar dividindo tudo com vocês, tá bom? Mas quantos uau você tirou e você não registrou para você conseguir repetir isso, né? Porque muitas vezes uma funcionária sua tirou o uau do cliente, isso não foi registrado, né? Por isso que você precisa de ter essas informações para você conseguir entender cada vez melhor o seu atendimento, tá? Então, assim, uma coisa que eles falaram no curso que eu achei que é muito interessante é que o encantamento está muito ligado ao ato humano. Quando eles vão perguntar para o cliente, né, o que mais encantou na clínica, você vê muito assim, ó, coisas que os seus próprios funcionários fizeram e você não estava sabendo, né? Então, por exemplo, hoje eu estava assistindo o treinamento novamente, né? E a minha filha de 14 anos que trabalha na ótica falou assim comigo, mãe, eu faço essas coisas, né? Chegou uma moça que não podia andar direito, eu fui lá, levei os óculos para ela, ajudei ela a levantar da cadeira. Então essa preocupação com o ser humano, pasme, isso aí tá encantando as pessoas, né? Então a gente veio aí de uma rotina, muitas vezes, de você deixar tudo. Quando a gente fala em processo, a gente pensa muito em robotização. E isso vai contra tudo que a Disney fala. Não é robotização, é humanização, né? Eu tava, por exemplo, né, comprando um espoleto e com certeza ali eles têm treinamento, né? E aí eu percebi que eles precisavam sorrir, né? Com certeza eles precisavam sorrir. E aí, quando eu cheguei, eu tava conversando, o que aconteceu? A menina ficou com a cabeça ainda mais baixa, mas ela percebeu que eu tava chegando, mas como ela tava muito ocupada fazendo, né? Olha ali pra você ver eficiência fazendo, o que aconteceu? Ela não pôde olhar e dar um sorriso. E quantas vezes acontece isso na recepção? Quantas vezes acontece isso no nosso atendimento? Né? A gente tá ali tão concentrado no que a gente tá fazendo que a gente esquece de olhar para assim, dar um sorriso pro cliente, entendeu? E aí o que aconteceu? Depois que ela terminou o prato, né? Isso aí gastou aí uns 5 minutos, ela levantou o sorriso, falou, o que eu posso te ajudar, o que você quer e tal. Mas ali já tinha perdido. Então ali é como se ela fosse um robô. Ela foi, nitidamente ela foi treinada. Não é uma pessoa que gosta de sorrir, que gosta de atender o cliente, que tem alegria em servir, entendeu? Então isso aí são pontos muito, muito, muito importantes, tá? Então deixa eu passar aqui para ver se eu esqueci alguma coisa. Então na hora da gente adequar a clínica, uma coisa que eu achei assim muito, muito importante é a gente entender que dentro do show, dentro do espetáculo que a gente quer fazer, tudo conta, né? Então vamos pensar assim, o que é cenário, né?
cenário é tudo, né? Então vamos pensar no Instagram, eu tenho um cenário, né? Então eu tenho o meu cliente, que é o convidado, e eu tenho o cenário, e eu tenho o elenco, que é os meus funcionários, beleza? E esse show, qual que é o tema desse show, né? Como eu gosto muito de alta tecnologia, então eu preciso passar tudo, todo o meu cenário, o uniforme das minhas funcionárias, tudo vai ter que passar essa questão da alta tecnologia. E aí eu queria que vocês entendessem que muitas vezes a gente pode fazer pequenas ações e medindo essas ações, por exemplo, né, vou dar um exemplo prático. Como eu trabalho com alta tecnologia e tenho uma clínica de estética, eu olhei, passou lá, né, o pessoal da Anvisa lá e pediu para poder tirar as cortinas. E aí a gente precisava de uma cortina blackout, a gente deixou a cortina blackout. E aí o que acontece? Essa cortina, ela me dá muito trabalho, ela rasga, suja com muita facilidade, né, e tudo mais, então me dá muito trabalho. Eu vendo o curso, eu vi que era muito interessante fazer plotters assim na parede, para poder passar esse sentimento, para ter um cenário mais bonito, né? Aí eu falei, gente, olha para você ver, eu vou, em vez de fazer uma nova cortina, colocar um plotter aqui, entendeu? Falando sobre ame-se, colocando o corpo assim, sabe? Falando do sonho de beleza. Depois eu vou tirar a foto e vou colocar aqui nos stories para vocês verem, entendeu? Então assim, se você tem uma clínica, né? Por exemplo, a minha clínica, ela é numa casa mais antiga, né? Então eu vou colocar esse plotter lá agora e eu vou começar a avaliar, entendeu? Se isso começar a impactar nos meus números, eu topo trocar janela, topo trocar muitas vezes uma maçaneta, entendeu? Porque muitas vezes você não tá conseguindo vender um ticket mais alto porque o seu cenário não tá condizente com o que você tá fazendo. De repente a sua fachada precisa de uma reforma, né? Então vamos pensar o seguinte, se a gente não for pensar em clínica, mas se você for marcar uma consulta, por exemplo, no médico, aí você chega e você vê uma clínica, uma fachada bem antiga, né, sem pintar, você vai falar, nossa, né, pouco caso, provavelmente isso é subconsciente, né, esse profissional é desatualizado, né. Gente, isso aí não precisa ser expert, é do ser humano, ele vai acabar fazendo isso também, tá? Então, assim, o que eu percebi é que com base nessa metodologia, de eu deixar tudo mais simples, vai mudar completamente os meus treinamentos, tá? Então, assim, eu entender que o meu cliente, ele é um convidado, eu entender que eu não tô dando um atendimento, que eu tô dando um show, que é um espetáculo, né? Que ele tem um tema. Então, se meu tema é bem-estar e é spa, né? É muito difícil de eu conseguir vender uma alta tecnologia no mesmo preço que as clínicas que têm a aparência que de alta tecnologia tem. Às vezes o problema não tá no profissional, entendeu? Muitas vezes o problema tá no cenário. Então, dá uma olhada no seu cenário, dá uma olhada no uniforme. Vamos mudar o que dá para mudar hoje. Como eu falei, começando pela limpeza, que é algo essencial, tá? Então, assim, já falei de ser simples, já falei sobre a questão do propósito, tá? Que na Disney gera felicidade, que para nós, né, gerar autoestima. Já falei das chaves da Disney, né? Que é segurança, cortesia, show e eficiência, que eu coloquei para mim as chaves, né? De segurança, coloquei de alegria de servir, coloquei também a chave de excelência, né? Pra gente poder sempre não pensar em média, sempre estar com resultados acima da média. E também coloquei a chave de eficiência, tá? Com base nisso e entendendo o meu cenário, o meu elenco e tendo processos simples e treinando a minha equipe o tempo todo com base nessa cultura, né? Que eu vou ter pessoas felizes, que eu vou ter um sorriso largo, né? Que eu vou ter a limpeza, que todo mundo é da equipe de limpeza, né? Isso vai mudar completamente seus resultados nas vendas. E olha que assim, eu não falei nada de venda, mas quando você pensa em venda, quando você pensa em resultado financeiro, a gente tem que entender que o dinheiro ele é uma energia. E para mim o dinheiro ele é a energia da gratidão. Então, quanto mais você olhar para o cliente, tá? Eu sempre falo que eu tenho uma filosofia, né? Em tudo que eu faço.
Eu quero cliente novo? Sim. Eu quero vender muito? Sim. Mas se os meus clientes não tiverem ultra satisfeitos, e agora eu vou colocar a palavra encantado, o meu resultado, ele vai ser a curto prazo. Para mim ter um resultado a longo prazo, eu preciso de colocar tudo isso na minha clínica. Vocês conseguiram entender? Alguém quer perguntar alguma coisa? A experiência do meu cliente, qual que está sendo a experiência do cliente quando ele vai aí na tua clínica, né? Então, assim, não dá para errar mais no arroz com feijão, né? Na parte de atendimento, isso aqui. Então, assim, quando eu falo de fator UAU, quando eu falo de tudo isso, a gente não pode tampar o sol com a peneira, né? Então, se tem erros na clínica, a gente precisa, inclusive, recuperar esse cliente, né? E na parte de recuperação de cliente, a Disney tem metodologia também, né? Deixa eu ler aqui para vocês. Chama LEST. Quer ver? Olha aqui, ó. Então, o que você tem que fazer? Escutar, se desculpar e solucionar o problema e agradecer aquele cliente, tá? Então, assim, uma coisa muito interessante que ele contou, que o Alexandre contou lá no curso, né? É que caiu o Mickey na hora do desfile, né? E aí o carro passou por cima. E aí o que aconteceu? Um segurança que estava lá embrulhou o Mickey com o primeiro tecido que ele viu e falou assim: olha, o seu Mickey sofreu um acidente, né? Então ali ele estava empoderado para poder dar um show, né? E olha que a culpa nem foi dele, né? Mas ele viu ali que dava para ele poder recuperar. E aí o que aconteceu? Ele foi lá e perguntou se ele podia levar o Mickey ao médico e perguntou se estava hospedado no hotel da Disney. Falou que sim. E aí o que aconteceu? Ele à noite levou com uma pessoa vestida de médico. E aí falou assim: olha, o seu Mickey tá muito bem. Ele levou o Mickey novo, lógico, né? Ele tá muito bem, eu trouxe até o médico para poder atestar o tanto que ele tá bem, entendeu? E aí o que acontece? Lógico, né, gente? Ali todo mundo sabe, mas tá todo mundo filmando, batendo foto, né? E postando, e falando uau, né? Outra coisa também muito interessante que acontece na Disney é que se você, né, acontecer de você tá indo num brinquedo e acontece algum problema nesse brinquedo, o brinquedo para, né? Entra aí a questão do show. Eles falam: olha, a gente tá, esqueci até o nome do personagem, né? A gente tá indo atrás do fulano o personagem X entrou aqui no sistema e aí bagunçou tudo, mas a gente já está capturando ele. Quer dizer, ali todo mundo sabe que não é isso, mas aquilo ali passa a ser parte do show, né? E aí vem outras pessoas do elenco já mostrando, vamos procurar e tal, né? E aí tem até musiquinha para poder entreter a galera com tudo nesse tema, porque isso pode acontecer, os problemas eles podem acontecer. E aí na hora que você sai, já capturamos, entendeu? E aí fala o nome do personagem, já capturamos. E aí o que acontece? Na saída eles te dão um cartão para você não pegar mais fila durante o dia, né? Então olha para você, viu? É lógico, eles pediram desculpas, né? Eles solucionaram o problema, eles agradeceram, e ainda deram algo extra para esse cliente, entendeu? E aí a gente fica até torcendo, né? Para acontecer de um brinquedo paralisar com você, para não ter que pegar mais fila, né? Porque um problema, se acontecer na Disney, é muito bom. Eles têm uma atenção especial para resolver esse problema, tá bom? Então, assim, gente, eu queria passar para vocês alguns pontos, tá? E falar para vocês que daqui para frente, todos os meus cursos de vendas, eu vou estar colocando alguma coisa nova do que eu aprendi, porque se sempre eu coloquei o cliente no centro e agora eu tenho uma metodologia mais simples, tá? Faz muito sentido eu passar isso para vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida do que eu já passei? Quem que vai estar colocando em prática aí? Depois a gente vai editar essa live, tá bom? E aí vai ficar mais fácil, vocês podem entrar em contato no direct que eu faço um PDF com essas chaves, tá bom? E alguns exercícios práticos para vocês poderem já colocar. Inclusive eu já avisei a Val que o nosso curso de marketing, né, a gente precisa, na hora que a gente tá falando de feed, na hora que a gente tá falando de reels, na hora que a gente tá falando de destaque, né, tudo aquilo é cenário e tem o convidado. Então eu falei com ela que a gente vai mudar a linguagem de tudo, tá bom? E quem quiser saber mais, né, sobre essa metodologia de encantar o cliente, a gente vai ter módulos novos no curso de vendas que tá no curso de marketing para clínica de estética, tá bom? E aí, se você ficou interessado,
é só você mandar aí um direct pra gente, tá? Entrar em contato com a equipe, que a gente vai ter um prazer muito grande de servir vocês, tá bom? Um grande abraço! Obrigada por assistir esse vídeo. Se você gostou do vídeo, curte e compartilha.